Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para realizar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar este culto orando e nesta oração nós já vamos também orar pela nossa campanha. Nesse mês de abril nós estamos orando por salvação. Quero compartilhar com os irmãos o verso de número 9 do capítulo 3, 2 Pedro, que diz o seguinte: O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados. A vontade de Deus é que todos reconheçam que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é o Criador de todas as coisas e que nós, como pecadores, precisamos, carecemos da graça de Deus, da bondade de Deus para o perdão dos nossos pecados e para a vida eterna. Então nós vamos estar orando por salvação, pedindo que Deus salve os nossos parentes, salve os nossos amigos, pedindo a Deus que nos ajude a desenvolver a nossa salvação, pedindo a Deus que salve o mundo dessa pandemia e que nos salve no mundo em meio a essa pandemia. Vamos orar também não só por salvação, mas nós vamos orar também pela nossa caixinha de oração. Há vários pedidos aqui que os irmãos fazem durante todas as semanas em um gesto de fé. Nós vamos pedir a bênção de Deus. Feche os seus olhos, estenda a sua mão, se possível, num gesto de fé e ore comigo. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, pedindo a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, obrigado por tudo que tem feito por nós. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pedindo a Tua bênção sobre cada pedido de oração que se encontra nesta caixinha. Ó Deus, o Senhor conhece, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada pedido, cada necessidade. Entra com o Teu poder, com a Tua providência e faça um milagre em nome de Jesus. Nós clamamos também, ó Pai, por salvação. Senhor, que as pessoas, ao ouvirem a Tua palavra, se arrependam. Ao ouvirem a Tua palavra, saibam que há um Deus amoroso que criou os céus e a terra, que nos criou, que nos deu a vida, a existência, e espera de nós o arrependimento e o reconhecimento das coisas erradas que nós fazemos e que possamos nos voltar a Ti, ó Deus. Salva-nos, salva o Teu povo, salva a nossa nação, salva, Senhor, o mundo. Em meio a este sofrimento e esta situação difícil, que a salvação do Senhor possa estar estabelecida, que o amor e a graça estejam estendidos sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Glória a Deus. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te
está em teu coração. Aleluia. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia, E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. meus irmãos, vamos agora à palavra do Senhor. Vamos meditar na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Quero convidar você a ler juntamente comigo o texto do Evangelho de João, capítulo de número 8, do verso 21 ao verso de número 30. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 21 ao verso de número 30. O título dessa mensagem é Quem é Jesus? Jesus disse outra vez: Eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram: Ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Jesus continuou: Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso, eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. E quem é você? Perguntaram a Jesus. E ele respondeu: Desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês, das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso, Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, edifique a nossa fé. Que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no mundo que nós vivemos, há uma oferta absurda de religiões e seus deuses. A mente humana, a mente do ser humano, inventou as religiões e os deuses. Se você pegar, por exemplo, o hinduísmo, religião na Índia, ela tem mais de 330 milhões de deuses. São muitos deuses. Mas a verdade que não se cala é que só existe um único Deus verdadeiro. Um único Deus criador dos céus e da terra. Um único Deus que fez existir, que trouxe à existência aquilo que não existia. Um único Deus que pode nos salvar em nosso estado de situação, porque somos pecadores
e nascemos afastados de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz isso, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então só existe um único Deus. E esse Deus, ele é composto de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre Deus, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras Sagradas, estamos falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Estamos falando de um único Deus, mas com 3 pessoas que de maneira misteriosa e harmônica eles se entendem, eles se amam, se decidem e resolvem todas as coisas necessárias, porque têm todo o poder, todo o conhecimento e estão em todos os lugares. Não há nada que possa escapar aos seus olhos. Meditando nessa reflexão de um único Deus, de um Deus verdadeiro, nós poderíamos perguntar: e quem é o nosso Deus então? A que Deus nós servimos se somos cristãos? Ou a quem devemos servir e seguir? E esse texto que nós lemos, ele apresenta para nós a seguinte verdade: que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Quando eu digo que Jesus é Deus, não estou dizendo que Ele é o Pai. Ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus também é Deus Filho. Então Jesus em nenhum momento ele tenta roubar o lugar do Pai ou do Espírito. Em nenhum momento Jesus quer nos confundir, pelo contrário, Ele quer sempre esclarecer. Em nenhum momento Jesus disse que Ele era o Pai. Quando você lê os Evangelhos, Jesus está sempre dizendo: eu e o Pai, eu e o Pai, eu e o Pai. Significa que Ele tem clareza sobre quem Ele é e quem o Pai é. Então, quando eu digo Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, eu estou me baseando nas seguintes afirmações que encontramos neste texto. A primeira afirmação de Jesus que mostra que Ele é verdadeiramente Deus é a sua própria autodeclaração. Jesus, conversando com os líderes judeus que o perseguiam, que o maltratavam, que não o reconheceram como verdadeiramente Deus, que depois fez com que ele fosse preso, com que ele fosse condenado e morto. Jesus, conversando com os líderes judeus, Jesus faz uma autodeclaração. Jesus diz para eles que Ele é Deus. E faz isso na linguagem deles, na cultura deles, porque utiliza a expressão: eu sou quem sou. Quando Jesus diz isso, Ele está fazendo os judeus, principalmente seus líderes, lembrarem do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, do Deus de Israel, Deus dos seus antepassados, o Deus de Moisés. Porque no livro de Êxodo, quando Deus decide libertar o seu povo, tirar o povo de Israel do Egito, então Deus levanta, Deus chama Moisés. E ao conversar com Moisés e ao dar a ele esta missão, Moisés diz para Deus: eu vou chegar lá e dizer ao povo de Israel que o Deus dos antepassados deles me enviaram para libertá-los. E eles vão me perguntar qual é o nome desse Deus. E o que eu digo? E Deus disse para Moisés: diga que eu sou quem sou. Diga que o eu sou te enviou. Essa expressão significa, em primeiro lugar, que se Deus é, ninguém mais é Deus. Só Ele. Ele é único e verdadeiro. Só existe um único Deus.
santo, poderoso, verdadeiro, expresso nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou, então ninguém mais é. Os deuses não são, os ídolos não são, eu sou. Segundo lugar, essa expressão eu sou, ela significa eu autoexisto. Eu sou eterno, sempre existi de eternidade em eternidade. Eu não fui criado por ninguém. Eu sou o Criador de todos os seres. Eu autoexisto. Eu me autossustento. Eu não preciso de ninguém para ser Deus. Eu sou. Eu sou quem sou. E nos evangelhos, nós observamos no Evangelho de João, Jesus falando várias vezes essa expressão quando ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus utiliza essa expressão e aqui de maneira clara ele faz essa autodeclaração dizendo: eu sou quem sou. Ele se identifica como Deus. Ele não é o Pai, ele não é o Espírito, que também são Deus, mas ele é o Filho que é Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E aí nós começamos a entender o fato dele dizer que não é desta terra, como, por exemplo, no verso de número 23, Jesus continuou: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo, diz Jesus. Isso significa que Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, ele não é deste mundo, porque neste mundo não nasce nenhum Deus. Nascem apenas os seres humanos e os animais e a natureza, a fauna, a flora, enfim. Mas não nasce nenhum Deus. Deus está no céu. Deus é divino, Deus é celestial. E Jesus diz isso para eles também, não só para revelar a sua origem e a diferença entre ele e o restante da humanidade, mas também porque eles não estavam escutando o que Jesus estava dizendo. Notem que Jesus diz para eles que eles morreriam sem o perdão dos seus pecados e não poderiam ir para onde Jesus estava indo, isto é, diretamente para o Pai. E eles não ouvem, eles não escutam, a mente deles está fechada para ouvir que são pecadores. Por isso Jesus diz para eles que eles são de baixo, eles são da terra, eles pensam de uma maneira limitada, eles têm um pensamento puramente humano. Eles não conseguem enxergar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, o Deus Filho enviado pelo Deus Pai para salvar a humanidade, para salvar o seu povo. Com essa mentalidade fechada, com essa cegueira espiritual que é gerada no coração de todo aquele que não crê, então eles perguntam: quem é você? E Jesus responde: desde o começo eu disse quem eu sou. Mas existem ainda outros ensinamentos, existe aqui uma outra lição que nós podemos observar e entender que o fato de Jesus ser Deus nos faz entender que ele é a expressão verdadeira, perfeita do Pai. Jesus fala somente o que o Pai fala. Jesus ensina somente o que o Pai ensinou. Jesus não age por conta própria, ele
procura agradar o Pai, fazer o que o Pai quer. Então Jesus, ele é Deus e é a expressão perfeita de Deus, inclusive do Deus Pai, do Deus Espírito. Por quê? Porque o Deus Filho foi enviado pelo Deus Pai. O Deus Filho foi ensinado pelo Deus Pai. E o Deus Filho é fiel ao Deus Pai. Ele procura agradar o Pai. Ele procura fazer tudo que o Pai quer. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E se Ele é verdadeiramente Deus, então podemos descansar nele. Podemos crer nele, confiar nele. Irmãos, o Pai enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz, para dar a sua vida por nós. E quando nós cremos, diferentemente daqueles que não creem, quando nós cremos, em primeiro lugar, nós ganhamos o perdão dos nossos pecados. Então creia em Jesus. Entregue sua vida totalmente a Ele. Faça como Tomé disse. Ao ver Jesus com as marcas no seu corpo, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Faça isso. Faça uma oração e entregue o seu coração a Jesus, entregue sua vida. Diga: Senhor meu e Deus meu. Creia no Senhor Jesus. Ele é Deus. Faça dele o seu Deus. Creia, confesse-o como o seu único Senhor e Salvador. Se você fizer isso, os seus pecados serão perdoados. Se você fizer isso, a sua mente, a sua visão espiritual, ela abrirá. Você terá conhecimento e discernimento sobre o mundo espiritual, sobre as coisas de Deus. Se você fizer isso, se você crer em Jesus como Deus, como verdadeiramente Deus e o seu único Deus, Senhor e Salvador, saiba que além do perdão dos pecados e do discernimento espiritual, você ganhará a vida eterna, a vida para sempre. E quando o Senhor voltar e fazer novo céu e nova terra, então você também estará lá. Não faça como alguns líderes judeus fizeram naquela época. Preferiram fechar os ouvidos, os olhos, não ouvir o que Jesus estava dizendo. Não faça como eles. Eles morreram nos seus pecados, não ganharam a salvação nem a vida eterna. Faça como os outros, que diz no final deste texto, no verso de número 30, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Creia que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Creia. E se Ele é Deus, neste momento tão difícil, que o mundo passa, que o nosso país passa, saiba de uma coisa: Jesus Cristo, sendo Deus, pode todas as coisas, conhece todas as coisas, sabe das nossas dificuldades, sabe e conhece o nosso coração, o nosso dia a dia, a nossa casa, a nossa despensa. Sabe o que falta para você? O que falta na sua vida, no seu lar, para os seus. Quando nós temos Ele como nosso Deus, como nosso Senhor e Salvador, Ele cuida de nós. Creia em Jesus como verdadeiramente Deus. Confie nele como Deus. Ele nos socorre, Ele não nos deixa. E você que de repente já entregou sua vida para Jesus, eu gostaria de desafiar você, de encorajar você a ser cada dia mais parecido com o Mestre,
a ser cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. Imite a Cristo Jesus cada vez mais. Faça como Ele. Fale mais das coisas que o Pai nos fala. Ensine as coisas que o Pai nos ensina. Pratique mais a fé nesse Deus verdadeiro. Não faça coisas por conta própria. Como Jesus diz aqui no verso de número 28. Não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Não faça nada por conta própria. Faça aquilo que agrade o coração do Pai. Faça aquilo que o Senhor vai ter alegria em dizer: eis aí o meu filho, a minha filha, em quem tenho muita alegria. Faz o que agrada ao meu coração. Faz o que é certo. Faz a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha oração, o meu desejo é que você seja uma pessoa incluída no grupo dos que creem, no grupo dos que confiam, para que você tenha o perdão dos pecados, o conhecimento e o discernimento espiritual e também a vida eterna. Que você possa valorizar cada dia mais as coisas simples da vida. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, o amanhã pertence a Deus. Nós temos às vezes a triste tendência de dar valor depois que perdemos. Como nós vimos aqui no verso 1, Jesus dizendo àqueles líderes: eu vou embora e vocês vão me procurar. Porém, morrerão sem o perdão dos seus pecados. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Triste saber que aquelas pessoas não quiseram acreditar em Jesus como verdadeiramente Deus. E por isso, elas procuraram depois Jesus, depois que ele foi embora, mas não encontraram mais a salvação. Não adianta você querer procurar a salvação depois que de repente você já ser tarde demais. Não adianta você querer procurar aceitar Jesus, reconhecê-lo como Deus, depois da morte. Tudo tem que ser feito nessa vida. Se entregue a Jesus. Faça o que você tem que fazer hoje, agora, que é amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a você mesmo. Que é confessar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, o único Deus verdadeiro nas nossas vidas. Que possamos servir mais ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer pela tua palavra. Senhor, peço que em nome de Jesus, o Senhor alcance o coração desta pessoa. Ó Deus, que talvez cometeu alguma falha, algum erro do passado, talvez remói, Senhor, este pecado no seu coração. Mas eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, que ela possa crer e que o Senhor venha perdoar os seus pecados e lhe dar o conhecimento e o discernimento espiritual e também, Senhor, a vida eterna. Abençoa, sê com esta pessoa. Senhor, ao perdoar os pecados, que ela sinta no seu coração a alegria da salvação.
Ó Deus, dê saúde, repreenda todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa fazer esta pandemia recuar e que o Senhor venha dar segurança, saúde e paz. Que o Senhor não deixe que ninguém se perca, ó Pai, no medo, no surto, mas que cada pessoa possa confiar e descansar no Senhor, porque Tu és, Senhor Jesus, verdadeiramente Deus. Nós confiamos em Ti e pedimos ao Senhor a Tua bênção, no nome santo e precioso do Deus verdadeiro, o Deus Filho, a saber, Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana, em nome de Jesus.